tarde, alunos. Hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro, nós teremos as aulas 91 e 92. Nessas duas aulas, nós vamos falar sobre a água, a importância da água e também tratamento da água, tratamento correto e medidas para que a gente possa gastar menos água e gastar água de uma forma mais racional, mais objetiva, dentro daquilo que corresponde às nossas necessidades. Então, vamos começar aqui com a primeira aula de hoje, aula 91, sobre a importância da água. Bom, todos nós sabemos que a água é muito importante para a nossa vida. Quando nós estudamos sobre as transformações físicas da água, lá no primeiro trimestre, quando nós estudamos sobre o funcionamento do nosso corpo, né? Nós podemos reconhecer que a água ela é importante para a manutenção da vida, mesmo que nós não disséssemos isso claramente, né? Sem água, nós não conseguimos sobreviver. A água, por exemplo, quando nós pensamos nas funções que o nosso corpo realiza, nós podemos pensar que a água é importante para dissolver para transportar algumas das substâncias do nosso corpo. Por exemplo, ela dissolve as substâncias tóxicas que são filtradas do sangue lá pelo sistema urinário, né, nos rins, formando aí a urina. Por isso que é importante nós bebermos a quantidade adequada de água. Porque se nós não ingerimos a quantidade adequada de água, e não é líquido apenas, eu não gosto de tomar água, mas eu passo o dia tomando refrigerante, suco, consumindo outras bebidas, não é isso, né? Nós podemos consumir outras bebidas, inclusive em algumas frutas, em muitas frutas, ou alguns legumes, né, são riquíssimos em água. Um chuchu, por exemplo, tem muita água, né? A melancia, nem se fala, abacaxi, mas além de ingerirmos esses alimentos e sucos e outros líquidos, também ingerirmos água, porque é a água que vai dissolver as substâncias tóxicas que a gente vai eliminar lá na urina, né? E aí, a água tem outras importâncias para garantir a qualidade de vida, a saúde. Como é que a gente faz para escovar os dentes? Para lavar as louças, para tomarmos banho sem água. E uma água de boa qualidade. Bom, é por isso, né, que a gente precisa observar, muito se tem dito sobre o consumo de água. Olha que interessante, vocês também já devem ter escutado um trocadilho dizendo que o nosso planeta Terra poderia se chamar planeta Água, porque nós temos 70% de toda a superfície do planeta Terra constituído por água, e não por terra, né? Só que, olha que dado interessante, desses 70% da superfície do planeta que forma constituído de água, somente 2,5% dessa água é água doce. E para o nosso consumo, nós consumimos água doce, né? A gente não tem como beber água salgada, né? Isso inclusive traz prejuízos para a nossa saúde, para o funcionamento correto do nosso corpo. E a maior parte da água doce, ele ainda está no estado sólido, ou seja, ainda é gelo. Então, só por esse dado inicial, a gente já tem que ligar aqui o alerta. Poxa, se a gente precisa tanto de água, se a água é tão importante para a manutenção da nossa vida, mesmo ela estando em abundância, nós precisamos consumi-la de maneira adequada e consciente, pensando sim que a água é um recurso finito, que ela pode acabar. Mas não é só antigamente, quando eu era criança, adolescente, daí, né, como vocês, nós estudávamos que a gente precisava cuidar da água, dos recursos ambientais, para
as gerações futuras, como se isso fosse um futuro muito distante, sabe? Assim, sei lá, daqui muitos anos, os recursos, a água, outros recursos ambientais, assim, recursos naturais iriam acabar. E a gente está vendo que a escassez desses recursos, por exemplo, da água, ela está acontecendo agora. Então, a geração futura, lá de quando eu tinha a idade de vocês, ela chegou muito mais rápido do que nós pensávamos, né? Então, de novo, olha só aqui, essa imagem relembra bem o que nós estudamos no primeiro trimestre. Nós temos a água em estado líquido, sólido e também no gasoso, né, que é o vapor d'água que fica ali misturado nos gases da atmosfera. O sólido, né, as calotas polares, que infelizmente pelo aumento da temperatura, né, causado aí, dentre outros fatores, pelo aquecimento global, o efeito estufa, essas calotas polares vêm derretendo, aumentando o nível da água do mar, causando prejuízos para as cidades litorâneas, enfim, uma série de acontecimentos que parece assim, imagina, não, isso não vai acontecer, não, é um futuro muito distante. Não é, pessoal, a gente precisa ficar atentos. E quando nós dissemos também garantir a água para as gerações futuras, consumir água, o uso racional da água, a gente precisa entender também que é o uso racional e adequado, né? Porque a gente precisa de água para uma série de questões aí da nossa vida. Olha, com esse slide aqui, eu quero retomar com vocês aquilo que a gente falou lá no início dessa aula. Por que a água é tão importante para os seres vivos? Olha só nessa figurinha, a água compõe 75% do nosso cérebro. Ela regula a temperatura do nosso corpo. E aí vocês vão se lembrar que eu disse aula passada, os alunos que estão em sala de aula, né, em relação à temperatura, por que é tão importante mantermos a temperatura adequada do nosso corpo, ali em torno de 36 graus, né, porque é a temperatura do nosso corpo, ela mantendo no nível adequado, por volta de uns 36 graus, ela vai garantir que nós realizemos de forma adequada as funções do nosso corpo. Então não dá, pessoal, nesse calorão, nesse tempo seco que nós estamos aqui, né, no Cerrado, no centro-oeste do país, vocês ficarem utilizando roupa de frio, blusa de frio. Pessoal, não é, mas não, eu tô com vergonha, não sei o quê. Pessoal, não, gente, né? Vamos cuidar da nossa aparência, do nosso uniforme, da farda, né? Como nós dizemos, e virmos de maneira adequada assistirmos aula. Deixa a blusa de frio aí para quando o tempo de frio, tá bem? Senão isso vai exigir muito do funcionamento do corpo humano de vocês. Né? A gente já exige, se a gente está em casa, sentado de bobeira, e tá aquele calorão, a gente fica ali que não se aguenta, aí quando a gente vem aqui para a escola, a gente vai vir com roupas quentes, que não são adequadas para esse tempo. Não dá, né? Bom, mas vamos continuar aqui, retomando qual é a importância da água para nós seres vivos, e em especial também para nós seres humanos. Bom, então nós já falamos, ela compõe 75% do nosso cérebro, regula a temperatura do nosso corpo, compõe 83% do sangue que corre aqui nas nossas vias sanguíneas, remove as toxinas, nós já falamos, compõe até os nossos ossos, 22% dos nossos ossos é formado por água. Amortece as juntas. Vocês já ouviram falar de juntas, né? Joelhos, cotovelos, ali as articulações, tem o nome popular de junta, porque junta mesmo um osso com o outro. E aí ainda dobra, às vezes dói, né? Assim, sei lá, o joelho aí, especialmente dos mais antigos, às vezes parece junta mesmo ali, né? Chega quase que fazer um barulhinho ali, ranger. Ajuda a transportar os nutrientes e oxigênio para as células. Se ela faz parte de 83% do nosso sangue, então lá a glicose,
o oxigênio que vem entrar nas nossas células são transmitidas pela água. Melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter o alimento em energia, né, desse processo aí de transporte de nutrientes para as nossas células, ajuda na absorção dos nutrientes e compõe 75% dos nossos músculos. Bom, o uso da água, a geração de energia, que é muito conhecido nosso, né? E assim, felizmente, o nosso país, mesmo que de maneira ainda inicial, nós estamos não só descobrindo, porque já tinha sido descoberto, mas estamos utilizando novas maneiras de produção de energia, maneiras ambientalmente mais eficazes, melhores, né, que utilizam não só da água, mas, por exemplo, da força dos ventos, para geração de energia elétrica. Também da luz solar, né, que é essa que está bem aí em voga. Muitas pessoas, muitos consumidores domésticos têm investido para colocar energia fotovoltaica nas suas casas, para tentar minimizar os prejuízos ambientais e também em decorrência dessa crise hídrica, né, que nós estamos na iminência de novamente sofrermos, então a gente precisa utilizar uma outra forma, buscarmos uma outra forma de geração de energia elétrica. O uso da água industrial, então, por exemplo, na indústria, para produzir roupa, gasta-se água. Bebidas, refrigerantes, gasta-se água. Alimentos, água. No uso da água também na agricultura, né? Quantas e quantas lavouras são irrigadas e elas dependem dessa irrigação mecanizada artificial para produzirem. O uso doméstico, para a limpeza das nossas casas, para a higiene pessoal nossa e também recreacional. Nesse tempo de calor, quem é que não gosta de uma piscina, né, para refrescar aí nos finais de semana? Bom, a água potável é água própria para o consumo humano, ou seja, livre de substâncias e organismos que possam causar doenças. As características da água: insípida, inodora, incolor, sem gosto, sem cheiro e sem cor. A água potável é água de rios e lagos, elas não são próprias, exatamente próprias para o consumo humano, elas precisam passar por um tratamento e aí sim se tornarem água potável. Nesse tratamento, né, mesmo que a água lá retirada, captada de rios, dos lagos, a água esteja cristalina, aparentemente, sem nenhuma sujeira, sem nada ali que possa causar prejuízo para a nossa saúde, mas ela pode ter algum micro-organismo, inclusive micro-organismos patogênicos que nos causam doenças. Por isso que a gente precisa de tratar essa água. A gente diz água potável, água própria para o consumo humano. Então, e mesmo assim, a água potável, ela ainda precisa passar obrigatoriamente por testes que vão garantir que ela, de fato, pode ser consumida. Né? Isso é uma exigência, inclusive, do Ministério da Saúde. Bom, esse rio aqui, a imagem, não precisa nem dizer para vocês, todo mundo está vendo aí que é uma água muito poluída. Então, assim, se a gente vê um rio desse, como é que nós vamos ingerir essa água? Ninguém, em sã consciência, vai tomar dessa água. Né? Às vezes nem a criação, nem ali os animais, porcos, o gado, ou aves, né? Nem para eles essa água serve. Nem para a lavoura essa água serve. Contaminada dessa forma, ela pode trazer alguns micro-organismos patogênicos para a lavoura e causar doenças quando nós consumimos, ou os animais, enfim, né, de forma nenhuma. Aí a gente já olha essa outra imagem aqui, ó, não, esse rio aqui, olha só que água cristalina, bonita, não está poluído, vou tomar. Não pode, porque a gente não consegue visualizar a olho nu alguns micro-organismos que são patogênicos, que são patogênicos, que causam doenças, certo? Bom, então, de novo, olha aqui, água sem tratamento, tá vendo? O do mais da esquerdinha, a gente olha assim, parece que a água tá ok, mas não está.
ela precisa passar por tratamento para se tornar própria para o consumo. Falando de medidas para conservar as fontes de água, que nós dissemos, né, o uso racional adequado da água é evitar o desperdício, realizar a reciclagem, não lançar esgoto nos rios, lagos, mares, em outras fontes de água ali, né? Às vezes, em algumas cidades, infelizmente, o esgoto não é tratado e ele cai nos rios, né? Ou não é tratado da maneira como deveria, ou até é tratado, mas a população faz o uso incorreto, né, da rede de esgoto. Então, às vezes, a pessoa que não quer pagar pelo o tratamento de esgoto, pelo consumo d'água, ela faz ali uma ligação clandestina errada, tanto para chegar água na sua casa, quanto para mandar embora o esgoto, né? E isso traz prejuízos muito sérios. E tratar o lixo corretamente. Bom, se a gente falar em evitar o desperdício, são coisas muito simples. A gente acha, não, imagina, eu não gasto tanta água assim não. Mas, eu só tomo banho, né? Eu uso a água aqui para limpar minha casa, lavar os pratos. Mas aí eu tô lá ensaboando os pratos e a água tá o quê? Correndo, né? Eu vou abrir a torneira ali para enxaguar a louça e abro como se o mundo fosse acabar ali naquele momento. Não, abre pouco a torneira. Quando for tomar o banho, toma o banho ali rapidinho, um banho gostoso, que a gente descanse, relaxe, né? Faça a nossa higiene, mas sem desperdício. Realizar a reciclagem. Pegar a água da máquina de lavar, por exemplo, para aguar ali as plantas, ou para água sem sabão, obviamente, né? Mas para lavar ali a área, a varanda de casa, são medidas muito simples que todos nós podemos fazer. Tá bom, pessoal? Daqui um pouco a gente volta com a aula 92. Até mais!